Muito obrigado, muito obrigado. O objetivo do e-book é transmitir os ensinamentos do Dr. Masaru Taniguchi, manter acesa essa chama da verdade que ele ergueu há 90 anos. Mas e os motivos, né? Por que escrevi o e-book? Podem até pensar, né? Quero ser um escritor. Mas não tenho nenhuma pretensão, nenhum plano, vontade de ser escritor. Não tenho nem talento, nem vocação para isso, acho. Então não é por isso. Quais são esses 3 motivos? Bom, o e-book é livro digital, é gratuito, né? Pode baixar no computador e fazer a leitura gratuita, a forma democrática, vamos dizer, de compartilhar o conhecimento. Não tem custo de editoração, de impressão, de embalagem, capa, transporte, enfim, né? Para baixar no computador, então basta clicar no link abaixo, né? Quer dizer, não dá para clicar na tela, né? Mas copiar, né? Ou pegar do descritivo do YouTube ou descritivo da publicação do Facebook. O primeiro motivo, né, é por gratidão e retribuição. Gratidão e retribuição ao quê, né? A lei da circulação infinita. Quando recebemos um benefício, temos que agradecer e retribuir, né? Óbvio, né? Isso não basta só dizer muito obrigado, Deus lhe pague, né? Isso a gente escuta muito, né? Muito obrigado, Deus lhe pague. Como se Deus tivesse alguma obrigação, né? Quando recebemos algo é preciso retribuir, né? Ou seja, você tem que passar, você tem que devolver, dar alguma coisa para dar continuidade à lei da circulação. Por causa da lei da causa e efeito, quando você recebe algo, você tem que gerar uma nova causa, dar, né? Para receber de novo. E aí isso gera uma circulação infinita, né? Quando você interrompe essa circulação, quando para, né? Não há circulação de riqueza, a economia para, por exemplo, né? Quando não tem circulação de dinheiro, não tem circulação de produtos, serviços, né? Que é a situação que a gente está vivendo atualmente, estagna. Quando não há circulação, não tem geração de riqueza, geração de renda. Se recebemos a verdade, devemos transmitir para outras pessoas, mesmo que isto não pareça ser significativo e importante. Foi no primeiro vídeo, eu já falei, né? Porque eu estava gravando os vídeos. O fato de você adquirir conhecimento da verdade significa que Deus o fez conhecer a verdade, escolhendo como um dos espíritos eleitos qualificados para transmitir as palavras dele. Isso está na revelação divina. O fato de você ter, né, a oportunidade de ter entrado em contato com a verdade significa que Deus escolheu você, né? Foi um eleito, foi escolhido. E isso deve ser verdade. Lá pelas tantas, eu entrei em contato, recebi uma revista, né? Escolhido, não sei, pode ser, mas alguma coisa aconteceu e aquele encontro mudou a minha vida. Então, eu creio que tem alguma razão maior do que sorte ou azar, né? Segundo motivo é pela gratidão aos pioneiros, né? Se eu tive a oportunidade de superar o meu mindset da dificuldade, né? Mindset é crença, né? Eu achava que esse mundo era cheio de dificuldades, né?
tinha complexo de inferioridade, insegurança, a crença de que vivam num mundo rodeado de dificuldade e que viver é lutar contra dificuldades, né? É tipo da pessoas que diz, né, tô matando um leão por dia, né? Mas se soubesse o que isso pode causar na vida, seria alguma coisa que eu diria, nunca fale isso, né? Esse tipo de coisa, estou matando um leão por dia. O teu modelo mental é que o mundo é mundo onde você luta diariamente, enfrenta a dificuldade. Não foram meus pais que me limitaram ou implantaram insegurança, né? Eu não posso culpá-los, né? Foi por mim mesmo, né? Como que eu fiz isso, né? Lendo mangá, né? Todo mangá, criança, né, moleque, lê um livro, né, lê um gibi na época, ou mangá. Mas todo enredo se resume em você enfrentar bandido, enfrentar dificuldade, né, para encontrar o tesouro. Você tem que buscar o mapa, para buscar mapa tem que enfrentar bandido, depois que encontra o mapa você tem que pular em cima dos jacarés, né, pular no penhasco, enfim, é só assim que você encontra o tesouro. E essa é a imagem que eu criei na minha cabeça, né? E a isso a doutora Carol Dweck, no livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, ela classificou o grupo de pessoas que tem mindset fixo e mindset do crescimento. Mas tem outros tipos de mindset, né? E que o tipo do mindset ou a crença da pessoa determina o seu destino, que tipo de vida irá viver. E é exatamente isso que aconteceu. O tipo de vida que eu vivi foi tipo de vida de enfrentar a dificuldade. A minha vida sempre travava, né, por causa disso, estagnava quando atingia um certo ponto. Não tive grandes problemas, dizer que eu passei por fome, isso aí estaria mentindo, né? Tive à beira da morte por doença, não, nunca tive nenhum problema, nem fiquei devendo milhões, né? Não, nada disso. Minha vida era uma vida de 4 dígitos, né? Ganhava 9.999 e devia menos 9.999. Nada complicado. Mas o que acontecia é que a minha vida travava, né? Sempre vinha uma dificuldade e estagnava. Já falei isso no outro vídeo da outra série sobre empreendedorismo. Eu sempre fui empreendedor, né? Nunca fiz carreira profissional. Com 25 anos já era profissional independente. E quando chegava a um determinado ponto, tudo travava, não conseguia sair disso. E quando isso acontecia, eu pensava, né? Não nasci com sorte. Pertenço ao grupo dos azarados, né? Achava que tinha grupo de gente sortuda, gente azarada. Mas eu não me considerava azarado, eu era meio azarado, né? Porque tinha gente muito pior do que eu. Então eu pensava, né? Sou meio azarado. O que eu não sabia, né? E o que mudei, né? Graças ao encontro com os ensinamentos do Dr. Masaru Taniguchi, foi que esse mundo, né? Esse mundo reflete os pensamentos gravados no subconsciente, ou seja, os karmas. O que é karma? Karma é o teu histórico, né, do que você fez, que seriam os atos praticados, tem as virtudes e as maldades, e pensamentos que ficaram gravados, crenças, né, mindset. Do lado dos atos praticados, não tive grandes virtudes nem grandes maldades, né? Então isso não causou nenhum problema. Mas do lado do pensamento, sim, a crença errada me afetou muito. A minha crença da dificuldade.
quando eu entendi isso, né, que o que me atrapalhava era a minha crença errada, o que eu tenho que fazer? Tenho que remover essa crença, colocar, na verdade você não remove, você tem que colocar uma crença nova. E a segunda questão é que eu vivia muito longe, né, das raízes familiares. Já falei isso também nos outros vídeos, né? O Nisei, no fundo, é um não sei, né? Você perde contato com tua família. Meus pais, quando vieram do Japão, deixaram seus avós no Japão, né? Veio meu avô, com meu pai criança. Mas se lê a história das famílias japonesas, a pessoa vai entender, né? Eles vieram atrás de um sonho e quando viram que o mundo era aqui, a vida era totalmente diferente, eles quiseram esquecer, né? E praticamente cortou as ligações, não tinha contato com, também devido à dificuldade de contato, mas não é no mundo de hoje, tudo era carta, a carta demorava 30 dias, até mais, né? Mas enfim, não tinha contato, eu não tinha contato nenhum, né, com o meu bisavô, nem com o avô, porque ele faleceu antes de eu nascer. Então eu era desligado das raízes familiares. E isso uma planta sem raiz não cresce forte, né? Isso era outro fator. Quando eu entendi isso, eu mudei, né? E superei o meu mindset da dificuldade. Isso graças ao meu encontro com a Seichonoye. E estranho, né? Uma voz interior sempre me dizia, né? Vá para Seichonoye. Conhecia que a Seichonoye desde criança, né? Todo japonês no interior, né? Tinha contato entre eles. Na minha cidade tinha associação da Seichonoye. Meus pais, embora não frequentassem Seichonoye, conhecia. Algo me dizia que a causa estava dentro de mim, eu era o causador. Eu tinha vaga ideia de que esse mundo era mental, né? Eu já até contei isso, utilizava isso para tirar boa nota na escola. Mas depois você vai crescendo, você vai esquecendo essas coisas. Foi nessas circunstâncias, né, levado por uma dificuldade, por um momento de dificuldade, onde eu disse basta, né? Tem alguma coisa errada comigo, né? Não pode ser assim, né? Toda vez que eu começo a pensar que a minha vida vai deslanchar, né? Que eu vou ter paz, tranquilidade, alguma coisa acontece. Foi naquele momento que eu fui numa associação, né, local da Seichonoye. Graças ao trabalho dos pioneiros, né, pessoas que mantinham a associação, né, se organizaram na forma de associação e mantinham reuniões, e onde eu tive contato, né, e encontrei a chave para mudar a minha crença de dificuldade para a minha crença da prosperidade. O que é isso? Ouvir palavra da verdade através de palestras, leitura dos livros, leitura da Sutra Sagrada, meditação Shinsokan, reconciliação, né, a revelação divina da grande harmonia e das práticas de gratidão. Exemplo, 10.000, muito obrigado. Fazer 1000 sutras, enfim, tem várias práticas. Mas a chave para você mudar, né, o teu pensamento, o teu karma do passado errado é ouvir palavra da verdade e gravar nova crença, né? As palavras da verdade são palavras, karmas positivos que você implanta na sua mente. Não é nenhuma fórmula milagrosa, na fórmula mágica que faz desaparecer os problemas instantaneamente e que funcione para todas as pessoas, né, da mesma forma.
lê sutra que dá certo, ou faz Shinsokan que dá certo, né? Não funciona desse jeito. É um conjunto. Cada pessoa tem o seu histórico de vida, seu karma, suas virtudes, né? Então é diferente, é cada um. No meu caso, não era só karma de pensamento, talvez fosse um pouquinho mais simples. Não, sem dúvida, mais simples. Bastou ouvir a palavra da verdade e fazer leitura e mudar o meu mindset. Existe uma forma, né, que serve para todas as pessoas indistintamente, que foi ensinado por Jesus Cristo. Para entrar no reino de Deus é preciso nascer de novo, ou conhecereis a verdade, e verdade vos libertarás. O segundo motivo, então, foi gratidão aos pioneiros, né? Essas pessoas que mantinham as associações, né? Os locais de reunião. E se eu recebi isso, eu tenho obrigação, né? O dever também de transmitir a verdade. Se não fosse o trabalho desses pioneiros, né, eu não teria tido oportunidade de entrar em contato com os ensinamentos da Seicho no Ie, e aí me arrepio, né? Se eu tivesse continuado aquele ciclo de vai até certo ponto, cai, vai até certo ponto, cai, eu estaria pirado, né? Certamente já tinha desistido de ser feliz, de ser próspero, e etc, etc. Foi graças ao trabalho desses dinduins, né, pessoas anônimas, que eu pude entrar em contato com os ensinamentos. A minha eterna gratidão nessas pessoas, né, se não fosse esse trabalho das pessoas, né, anônimas, né, na maioria, a grande maioria, eu não conheço pelo nome, né? Sei que estavam lá quando eu fui, né, mas eu não conheço por nome. Algumas pessoas eu lembro, as que eu lembro em nome eu agradeço nominalmente todos os dias, mas mesmo assim eu agradeço, né, toda vez, todo dia, toda vez que tiver oportunidade, lembro desses denduins, né? Essas pessoas anônimas que me ajudaram. E é por essas pessoas que eu estou gravando vídeo, mas escrevi o e-book, né, para dar continuidade, né, ajudar a dar continuidade a esse trabalho tão importante que salva vidas de pessoas. O terceiro motivo é a minha própria superação, né? E como superei a dificuldade de escrever. Sabe aquelas coisas que você tem vergonha de fazer, né? Que morre de vergonha? Bom, primeiro era falar em público, como quase a maioria das pessoas. Falar em público era uma coisa que eu morria de vergonha. A segunda coisa que eu morria de vergonha era escrever. Tinha uma enorme dificuldade de escrever. Por que eu tinha dificuldade de escrever? Porque eu não fui... A língua portuguesa não é a primeira língua. Eu fui alfabetizado em japonês. 5 anos. Eu aprendi a ler e escrever com 5 anos. Então, e como vivia com os meus pais que falavam japonês, eu pensava em japonês. E aí quando entrei na escola, tinha uma enorme dificuldade de escrever. Tinha aquelas trabalhos, né, de aula, de fazer redação, né, e tinha redação e tinha dissertação. Dissertação é narração, né, você vê uma figura, a professora colocava uma figura, um desenho, né, de uma fazenda com um boi e tal, não sei o que, você tinha que fazer a narrativa. Eu tinha uma enorme dificuldade, eu não conseguia escrever. Escrever 10 linhas era um pavor. Por que eu não conseguia escrever? Porque embora eu conseguisse pensar, eu não tinha verbo. Não sabia que palavra utilizar para escrever aquilo.
E também não tinha grande talento literário de imaginar, né? Mas imagina uma pessoa que não tem talento literário, imaginação, e não tem verbo, né? Não sabe que palavra usar para escrever aquilo. Então era um terror. Era toda vez que tinha que fazer um trabalho ou prova, era um terror. Minha vocação natural sempre foi lógica, né? E a minha maior dificuldade da vida desde estudante era escrever um texto, escrever aquilo que eu pensava. Conseguia pensar, mas traduzir o meu pensamento em uma escrita era uma dificuldade enorme. Portanto, escrever o e-book era algo que nunca pensei em fazer, porque eu achava que eu era totalmente incapacitado para escrever. Escrever e-book, né? Ter conseguido escrever e-book é prova de que existe no nosso interior a força da vida, né? Não escrevi para dizer porque para dizer eu escrevi um e-book. Eu escrevi para dizer eu consegui escrever um e-book. É muito diferente, né? Escrever para dizer que escreveu e falar consigo mesmo. Eu consegui escrever. E exatamente isso, o terceiro motivo eu consegui escrever. É uma coisa que eu morro de vergonha fazer isso, mas eu superei a minha vergonha. O livro, o e-book, está longe de ser um best-seller, né? Está muito longe. Mas eu escrevi, né? Eu superei isso. Quando permitimos que a força da vida passe a atuar em nós, surge uma extraordinária capacidade que desconhecíamos que existisse em nós. E isso é a comprovação, né? O e-book é a comprovação que a gente tem capacidade que a gente desconhece que existe. Para mim, escrever era algo totalmente fora de cogitação, né? Era uma coisa impossível para mim. Escrever e-book era algo que nunca pensei em fazer, porque eu me considerava totalmente incapacitado para escrever alguma coisa. Como foi que interessei por uma coisa tão subjetiva, filosofia, né, filosófica como Seichonoye? Por causa dessa coisa, né? Da lógica com o ilógico. Como é que pode, né? É bem interessante. Eu mesmo nem sei como, né? Mas eu aprendi a não negar o fato, mesmo que não possa ver a lógica através dos meus olhos, ouvido, tocar e sentir. Eu vi que tem muito além do que o meu olho vê, muito mais do que o meu ouvido ouve e mais do que aquilo que eu consigo tocar e sentir, né? Existe um mundo além desses 5 sentidos. Existe um mundo além dos 5 sentidos. Existe uma lógica que você não enxerga, né? E se eu não enxergo, é a minha limitação, né? E quando reconheci que eu tenho essa limitação, eu procurei melhorar, né? Isso me permitiu entender Deus, na sabedoria de Deus, aquilo que o povão diz, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Eu aprendi isso, né? Ao aprender isso, me trouxe uma certa tranquilidade, né? Mesmo nas coisas erradas, nas situações mais erradas, eu consigo acreditar que aquilo não seja errado, né? Aquilo é para melhorar, para mudar, para trazer alguma coisa positiva na minha vida. Essa atitude me ajudou muito e me ajuda muito. O e-book Projeto Prosperidade é gratuito, né? E-book é o livro digital, não tem custo. Para baixar, basta clicar nesse link, não dá para clicar aqui na tela, mas no descritivo deste vídeo vai estar.
e no descritivo do Facebook. Para quem quiser fazer o projeto Prosperidade, também tem o link. Esse e-book é a minha colaboração, né? A minha forma de retribuir o que eu recebi. Se você recebe, você tem um dever, né, de retribuir, dar alguma coisa. Eu recebi de graça, portanto eu devo transmitir de graça. Isso é óbvio. Não tem sentido nenhum se eu cobrar, né? Eu recebi de graça, eu tenho que dar de graça. Essa é a lógica simples, né, por trás do porquê do e-book, né, Projeto Prosperidade. Muito obrigado. Muito obrigado.